Pois bem, pessoal, aqui quem fala é Diego Cavalheiro, fundador e editor-chefe do blog Pensando Direita. Estou hoje entrevistando o candidato a vice-prefeito de João Pessoa, Major Milanês, na chapa com Nilvan Ferreira, do MDB. E eu queria já saber, Major, quem é Eduardo Moraes Milanês? Como é que você define essa figura, essa pessoa? Eu sou major do Exército Brasileiro, nascido em Teresina, no Piauí, mas que já mora em João Pessoa tem quase 8 anos. Sou pai de menino, pai de Miguel. Sou conservador, cristão acima de tudo. Sou bolsonarista e tenho algumas experiências no Exército. Eu sou especializado na área de engenharia do Exército. Tive experiência em missões de paz pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. Essa missão foi no Haiti. Já tive também a oportunidade de estar na Operação Acolhida, lá na fronteira do Brasil com a Venezuela, naquele controle do fluxo de imigração venezuelana. E eu chego para apoiar Nilvan, que também se demonstra ser um conservador e um liberal na economia, para apoiar Nilvan na otimização dessa gestão da Prefeitura Municipal. Muito bem. Eu queria saber, Major, o seguinte: quando estava ainda na fase de pré-campanha, alguns blogs de política noticiaram que a sua indicação veio inclusive do gabinete do presidente Bolsonaro. Eu queria saber se isso você confirma, se é verdade. Queria saber também o que te fez entrar na política, sair de uma instituição muito bem avaliada, que é o Exército Brasileiro, e entrar na política que tem sido assim alvejada por várias críticas por causa de muitos políticos que não têm honrado a profissão. O meu nome surgiu da indicação através de amigos aqui de João Pessoa também, por conta de amizades feitas durante essas obras de duplicação da BR-101, aqui de Natal, de João Pessoa para Recife. E surgiu pelo meu legado aqui como engenheiro na região Nordeste. Já trabalhei em algumas obras de infraestrutura do governo federal aqui na região Nordeste, essa da BR-101, de João Pessoa para Recife, também de João Pessoa para Natal. Trabalhei na construção do grande aeroporto de Natal. Já trabalhei também acompanhando obras da transposição do São Francisco. E diante desse legado, meu nome surgiu para integrantes da chapa que apoiam a campanha de Nilvan Ferreira. E aí me ligaram, eu refleti e aceitei. Esse meu aceite, que é a segunda pergunta que você fez, veio de toda uma preparação que eu já vinha tendo sobre política. Eu atualmente desempenhava a função de porta-voz da engenharia do Exército aqui na região Nordeste, lotado aqui no primeiro grupamento de engenharia, aqui na Epitácio Pessoa. E para essa função eu tive que estudar muito a participação dos militares na política, desde do Império, principalmente do início da República, nos governos militares. Estudei autores como Edmundo Campos Coelho, como José Murilo de Carvalho, como Gilberto Freire, para, como porta-voz, saber conversar nesse aspecto, porque fiz um curso de comunicação social pelo Exército na época. Então, tudo isso culminou para que eu tivesse já bons olhos para aceitar esse tipo de convite político. E o que mais me influenciou foi a minha espiritualidade. Eu comecei a viver em Cristo, a estudar e a praticar a doutrina de Jesus Cristo, que é de ajudar os outros, fazer o bem, né? E todos os demais valores judaicos cristãos. E eu vi que é somente por meio da política que a gente consegue ampliar esse espectro de fazer o bem e de ajudar quem precisa. Por isso que eu resolvi aceitar esse convite de largar minha carreira no Exército. Eu sou major da ativa para entrar na política. Certo. Você já acabou entrando na próxima pergunta que eu vou fazer, Major. Inclusive, você disse que a questão ressaltou bem essa questão da sua vida. Eu queria saber agora como é que você se vê no espectro ideológico. Se você é mais à direita, se é centro-direita, se é uma direita liberal, conservadora. E assim, eu particularmente sou conservador e liberal na economia, muito por causa da minha base cristã. Porque Cristo nos ensinou a preservar as instituições que Ele criou, como a
igreja e família, que vem dando certo há milênios e que tem guiado a sociedade ao progresso. É por isso que eu vi no conservadorismo uma representação desse estilo de vida pregado por Cristo, dessa cosmovisão pregada por Cristo. Então eu queria saber qual é a sua visão assim, no espectro ideológico e qual é a sua cosmovisão em geral. Assim. Eu sou também conservador e liberal na economia, mais conservador do que liberal, porque, como eu falei, eu, além de vida de uma instituição como o Exército, que prega valores conservadores, eu também me aproximei muito da doutrina judaico-cristã, dos valores judaicos cristãos. Então, isso influencia muito a minha vida. Para mim, amar a Deus sobre todas as coisas é preponderante, honrar pai e mãe, não roubar, ser honesto, ter respeito pelo próximo, principalmente pelos mais velhos. Foi assim que eu fui criado. Eu venho de uma família tradicional do Piauí, com aquela família que pede a bênção, que respeita os pais, que respeita os mais experientes. Então, eu me considero um conservador e liberal na economia também. Eu comungo dessa prática. Eu vejo na meritocracia, no empreendedorismo, na liberdade da sociedade escolher os seus destinos econômicos. Eu vejo isso também com bons olhos. Claro que, na minha visão, o Estado ele tem duas missões preponderantes. A primeira é ajudar aqueles que estão abaixo da linha da pobreza, que não tem aquela base da pirâmide de Maslow, que é a alimentação, que é o sono, as condições básicas de sobrevivência. Então o Estado tem que atuar nessa parte. Então eu não sou tão radical no liberalismo nesse aspecto, porque pelo menos essa saída da base da pirâmide de Maslow é o Estado que tem que prover. Mas a partir daí o Estado não tem que ser mais assistencialista. Ele tem que dar ferramentas para que, por mérito próprio, o cidadão consiga galgar a sua prosperidade. Então, por isso que eu sou mais conservador do que liberal, porque eu vejo ainda uma mão estatal na economia quando se trata de retirar o povo dessa base da pirâmide de Maslow, quando isso não é alcançado. Inclusive, você é coerente, Major, ao falar essa questão da assistência social básica, porque foram os próprios liberais que criaram os programas sociais. A questão do imposto de renda negativo começou com Milton Friedman, que é um dos pais do liberalismo, um dos maiores economistas do século XX. E essa ideia foi copiada em diversos países, inclusive pelo Brasil. Bolsa Família é inspirado no imposto de renda negativo de Milton Friedman, por exemplo. Então, o liberalismo ele tem já essa veia de assistência social, porque ele compreende a necessidade das pessoas em estado de miséria antes que o mercado consiga prover empregos e qualidade de educação, por exemplo. Então, o liberalismo ele é coerente, de acordo com o que você disse aí, dentro dessa assistência social também. Eu queria saber agora, Major, né, já nessa toada, ainda nessa toada, né, de ideologias, quais seriam as suas inspirações filosóficas, assim, autores que influenciaram o seu pensamento? Diga alguns. Eu gosto muito dos antigos, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, leio muito sobre eles. E os atuais eu me inspiro muito no Olavo de Carvalho. Sou muito fã dele, tirando alguns aspectos comportamentais perfeitamente justificáveis na minha visão. O Olavo de Carvalho hoje é um dos maiores filósofos brasileiros vivos, e também o seu legado supera vários outros filósofos que se dizem brasileiros, que eu não vejo como ídolos nessa parte. Então, basicamente são esses. Eu acompanho alguns outros autores conservadores, como o Bruno Garchagen, brasileiro, que traduziu muita obra do conservadorismo inglês, que é quem nós devemos hoje ter alguma referência. Bruno Garchagen traduziu Robert Scruton, traduziu Edmund Burke. A gente consegue ler também, entender um pouco sobre esses conservadores europeus. Gosto muito de Flávio Morgenstern, brasileiro que entende muito essa questão do globalismo, do objetivo dos atuais metacapitalistas. É coisa que a gente depois precisa conversar sobre isso, não vou me aprofundar agora. Então a minha ideologia basicamente é essa, os meus filósofos é esse. Eu acho que Olavo de Carvalho hoje é quem mais me representa no Brasil vivo
com sua filosofia, sua literatura. Muita gente encara Olavo mais pelo seu posicionamento científico e político. E Olavo tem muita coisa na literatura, na filosofia, muita coisa na cultura. Olavo é muito mais do que cientista político. Com certeza. E agora eu queria saber, Major, mais sobre o tema que a gente está passando agora, com maior efervescência de uma pessoa, que é a campanha eleitoral, né? Eu queria saber, já que você é candidato a vice, como é que as pautas conservadoras elas podem avançar, como é que elas irão avançar no eventual governo seu com Nilvan Ferreira e João Pessoa na prefeitura. Eu vou estar entregando a chave da cadeia para o bandido, né? Mas é bom a gente falar porque essa mídia é conservadora. Vamos expor as ferramentas que a gente vai utilizar, que foi justamente as ferramentas que a esquerda utilizou há 30, 40 anos, desde os governos militares, que é dominar o debate. Nós temos que reconquistar o debate conservador, seja na mídia, conquistando espaço, né? Seja na mídia, seja na comunidade acadêmica, no mercado literário, no campo de rua mesmo, no campo da escritura, do próprio componente escritorial, do mercado de escritores. Enfim, a gente tem que reconquistar espaço das pautas conservadoras por esse caminho, né, que é uma ingerência e uma ação estratégica de longo prazo, porque só assim a gente vai conseguir superar essa primeira fase de reconquista do espaço conservador, nós elegermos políticos conservadores, nós formarmos elementos do judiciário conservadores, para que a gente consiga, no terceiro passo, aprovar leis e criar diretrizes e legislação conservadoras. Então é uma guerra de longo prazo, um combate de baixa intensidade, como se diz no Exército, e de longa duração. É mais ou menos por aí que eu observo que tem que ocorrer as ações estratégicas conservadoras no campo da política, e é assim que a gente pretende implantar na prefeitura. Primeiro, voltando a falar nesse tema que não existe. Eu tenho outras ideias também de trazer o CEPAC, o Congresso Conservador Americano, né, latino-americano, e tanto de conservadorismo aqui para João Pessoa, para a gente ir reconquistando esse espaço e ampliando o debate nesse sentido. Certo. Agora eu queria saber, Major, o seguinte, o Nilvan ele tem usado muito o fato de ter você como vice, como uma forma de mostrar ao eleitor que um governo dele vai ter portas abertas no governo federal, inclusive pelo fato de você ser militar. Então eu queria saber, primeiro, qual é a sua avaliação do governo Bolsonaro até aqui e como é que seriam traçadas essas eventuais parcerias com o governo federal, caso Nilvan e você sejam eleitos. Eu avalio o governo Bolsonaro como um governo eficiente, um governo que pensa no povo, um governo que colocou no seu primeiro escalão e segundo escalão gente técnica para coordenar os ministérios, assim por aí, um governo conservador, um governo que coloca Deus nas questões, a família, o patriotismo. Então, eu avalio de forma geral um governo muito bom do presidente Bolsonaro. E realmente a minha escolha por Nilvan foi para confirmar o conservadorismo que ele também demonstra ter, né? Claro, se ele me chamou para estar ao seu lado, nossa chapa se complementa, nossa chapa se sobrepõe na questão ideológica, conservadora e liberal na economia, mas também para abrir esse canal com o governo federal, porque eu já trabalhei, já fui instruindo alguns dos ministros do primeiro escalão do governo Bolsonaro. O ministro Ramos, da Secretaria-Geral, foi meu instrutor na Academia Militar das Agulhas Negras. O general Pazuello, que é o atual ministro da Saúde, foi meu chefe na Operação Acolhida em Manaus, eu fui assessor direto dele. E alguns outros do segundo escalão, coronéis, eu conheço de longas datas do Exército. Então também, eu vou me tornar também, nesse governo municipal, um elo de ligação com o governo federal, e é para isso que nós estamos aqui mesmo, para trazer as melhores propostas, para ajudar o governo municipal de João Pessoa a encontrar saídas
e apoio do governo federal para as políticas que nós vamos implantar. Certo. Agora eu queria entrar mais no assunto de confrontação com o seu adversário, que é Cícero Lucena com Léo Bezerra, a chapa do Progressistas, junto com Cidadania. Então eu queria saber, Major, qual é a sua visão sobre a parte do plano de governo de Cícero Lucena destinada ao assunto de direitos humanos. Lá ele propõe basicamente o seguinte: cotas para negros em concursos públicos municipais, para mulheres em conjuntos habitacionais, propõe ensino de crenças africanas como candomblé e Umbanda, que tem origens africanas, para alunos das escolas públicas municipais, além de construir, por exemplo, um ambulatório de hormonioterapia para a população LGBT, gastar dinheiro público com a população que é minoritária, digamos assim. E também a questão do linguajar filosófico, os pressupostos, a forma de falar, que são diretamente ligados ao feminismo, à crença coletivista de querer segregar a sociedade em classes, em grupos que se digladiam. Queria saber qual é a visão sobre esse eixo de direitos humanos do programa do candidato Cícero Lucena, sua opinião. Eu vou ser bem sintético, esse é um debate amplo, mas eu não coaduno com qualquer forma de segregação da nossa sociedade. As políticas, na minha visão, têm que ser para homens e mulheres, para crianças e idosos, que são segregações já naturais. Eu não coaduno com qualquer outro tipo de políticas para outros grupos que não sejam esses que eu falei. Porque a gente começa a dividir a sociedade. E uma sociedade dividida, ela perde força para lutar pelos seus direitos, para escolher os seus líderes, porque fica se degladiando os grupos, héteros e homo, pretos e brancos. Uma sociedade dividida, ela não abre caminho para a prosperidade. Então, eu sou contra qualquer tipo de políticas específicas para grupos segregados, genericamente falando. Outra coisa que eu sou contra são esses mecanismos de macaqueação, que eu chamo de usar o macaco para fazer algum tipo de justiça social, como as cotas, por exemplo. Como eu já falei na primeira pergunta, o Estado não tem essa função. O Estado tem a função de fornecer mecanismos para que os indivíduos, por seu mérito, por sua meritocracia, possam prosperar e subir de classe, seja intelectual, seja econômico, financeiro. O Estado não tem que pegar e colocar a força, porque na minha visão isso prejudica o indivíduo, porque ele vai chegar lá em cima sem um preparo de base que ele teve. Então o Estado, em vez de utilizar essas cotas, ele tem que melhorar a infraestrutura de todo mundo, dar uma boa educação de base, uma boa saúde de base, para que cada indivíduo, por mérito próprio, tendo essa base que o Estado tem que ter, e não colocando ele lá em cima, ele possa prosperar. Porque, como já falei, ele vai sofrer porque ele vai chegar lá sem base, sem uma base boa de infraestrutura. Então, um profissional que chega hoje por cotas, só o que a gente tem hoje são analfabetos funcionais, gente que tem curso superior, mas não sabe fazer uma redação. Então, não é papel do Estado esse tipo de mecanismo. E eu acho também hoje que a gente não tem que se assustar com esses desequilíbrios sociais, porque hierarquia social existe em todos os planos, tanto no meio dos homens como no meio dos animais. Sempre tem os mais fortes, as elites, sejam intelectuais, sejam físicas, sejam diferentes, e o pessoal da base. Isso é normal. Até no plano divino existe o Deus, os anjos superiores, os anjos médios. Então não tem essa de Estado que as pessoas não são iguais, nós somos desiguais. E hierarquia existe. O que o Estado tem que fazer é criar mecanismos para que as pessoas transponham essas classes sociais, e não colocando sua mão para atuar como fazer um justiçamento social. É mais ou menos por aí que eu penso, respondendo genericamente, porque cada nicho desse que você falou merece um debate mais específico, e a gente não vai ter tempo aqui nessa entrevista de explicar cada item. Certo. Ainda falando sobre um pouco do seu adversário, eu queria saber, naturalmente, você está concorrendo com a chapa de Cícero Lucena, você tem uma visão de que ele não deve ou ele não merece, ele não pode ser prefeito de uma pessoa por algum motivo. Eu queria saber, um pouquinho na sua visão, Cícero Lucena não pode, não deve
ser eleito prefeito de João Pessoa, porque ele seria melhor para os pessoenses se ele não fosse eleito, na sua opinião? Primeiro porque ele já carrega uma mácula na pessoa dele, como alguém que já foi preso, que responde a vários processos, alguém que foi acusado de desvio de recurso público, não tem uma conduta ética e moral para ser um representante do povo, principalmente por esse motivo. E depois pelas alianças que ele faz. Todo mundo que o acompanha hoje também foi protagonista, foi alvo de investigações e operações diversas dos órgãos competentes. Então, tanto ele quanto quem o rodeia não merece, não tem a condição moral limpa para ser um governante de um povo. E depois pelas políticas que ele representa partidariamente, que vão contra as minhas, que é do progressismo, que é do esquerdismo, isso não coaduna com as minhas ideias. Então, são basicamente, genericamente, por esses atributos aí que eu não concordo que ele deva assumir a gestão da Prefeitura de João Pessoa. Certo, agora eu queria saber por que, na sua visão, é melhor para os pessoenses que Nilvan e você sejam eleitos. Porque nós somos uma chapa limpa, uma chapa conservadora, uma chapa liberal na economia, uma chapa que se complementa. Nilvan conhece os problemas do povo e eu sei de gestão pública e de administração pública, porque foi isso que eu fiz ao longo de 23 anos no Exército. É uma chapa limpa, é uma chapa que tem liberdade para escolher um secretariado técnico, porque nós não fizemos alianças com partidos políticos, nós não fizemos negociatas nessas nossas coligações agora do bem, com entrega de cargo, com promessas de funções. Nós fizemos hoje alianças que coadunam com a mesma ideia do bem para a cidade. Então é por esses atributos que a gente confia que o pessoense vai no dia 29 votar 15 e entender que a nossa chapa é a melhor chapa para a cidade. Certo. Agora, Major, para finalizar a entrevista, eu queria fazer um bate-bola com você. Vou falar alguns temas aqui, algumas pessoas, e você vai, assim, em poucas palavras, dizendo a sua visão sobre, certo? Vamos começar. Aborto. Sou contra. Privatizações. Dependendo da função estratégica, eu sou favorável ou contra, precisa ser uma análise mais profunda de cada fato. Forças Armadas Brasileiras. A partidária é a instituição de Estado que tem a maior credibilidade do Brasil hoje. Cristianismo. É essencial, base fundamental de qualquer sociedade ocidental, base fundamental de qualquer sociedade ocidental que só quer a nossa atualmente. Jair Bolsonaro. Um presidente corajoso, arrojado, que tem valores conservadores que eu coaduno. Lula. Deve ser extirpado da política brasileira, na minha visão. Ideologia de gênero. Não concordo, não é bom e não vejo como uma saída para uma sociedade justa, uma sociedade próspera. João Pessoa. Uma das melhores capitais do Nordeste para se viver. João Azevedo. Alguém que se aliou a pessoas que não somaram na vida dele. Cícero Lucena. Alguém que tem um histórico tenebroso, um passado de gestão que não faz bem para a cidade. Nilvan Ferreira. Alguém novo, alguém corajoso, visionário, vencedor na vida, que tem tudo para fazer um bom governo na cidade. Major Milanês. Também alguém que largou o conforto, que escutou uma missão divina e que se doou para a cidade como uma opção de prosperidade e de tempos bons para João Pessoa. Muito bem. Então é isso, pessoal. Essa foi a entrevista com o candidato a vice-prefeito de João Pessoa, Major Milanês, na chapa com Nilvan Ferreira. Eu agradeço, Major, pela disponibilidade, pelo tempo aqui conosco. Eu que agradeço. Vamos juntos mudar essa cidade.